Olá, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Que alegria estar aqui mais uma vez para meditarmos juntos sobre a Palavra de Deus. Este é o canal Rádio Evangélica Galileia. A lição de hoje é de número 12, o reinado de Josias. Eu sou o pastor Osmar Prates, da Assembleia de Deus Ministério do Belém, aqui em São Paulo. E o meu pastor é o pastor Leslie Marinho. Também aqui congrego na congregação da Assembleia de Deus, no bairro de Vila Fátima, Sapopemba. Sou professor da Escola Bíblica Dominical e professor de Teologia voluntário da FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo. Hoje estaremos aprendendo sobre o mesmo assunto e tema da lição anterior, número 11, que era sobre o rei Ezequias, mas agora estaremos estudando a reforma espiritual no reino de Josias. E veremos a reforma espiritual, que é uma reorganização prática e efetiva da vida espiritual, abrangendo a igreja individual e coletiva, e também sobre o avivamento espiritual, que é o retorno à vida daquele que está morto espiritualmente, e sobre despertamento espiritual, que é a ação de acordar os dormentes espirituais ou os mortos espirituais. Fica até o final, porque tem muito conteúdo para você, muito subsídio para sua aula. Procure assistir 2 ou 3 vezes, ou quantas vezes forem necessárias, para absorver bem, aprender bem o conteúdo da lição. Te convido a se inscrever no canal, deixar o seu clique no gostei, a comentar algo na descrição do vídeo e compartilhar com a sua igreja. Estas ações ajudam a crescer o canal e você estará ajudando outras pessoas. Sinta-se à vontade para deixar a sua sugestão, a sua crítica, a sua opinião. Deus abençoe a sua vida e uma ótima aula para você. Lição 12. O reinado de Josias. Terceiro trimestre de 2021. O nosso texto áureo diz o seguinte: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Segundo a Reis 22:8. Verdade prática. Nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. Conforme o comentário do pastor Clayton Pomerini, o nosso primeiro subtítulo diz o seguinte: Josias repara o templo. Achei o livro da lei no templo do Senhor. Com seu desejo de realizar reparos na casa do Senhor, Josias ordenou a Safã, o escrivão, e a outros assessores que fossem ao encontro do sumo sacerdote Ilquias e arrecadassem todos os possíveis recursos financeiros. Pode-se imaginar a enorme surpresa que teve o escrivão do rei ao receber do sumo sacerdote Ilquias a notícia de que o livro do Senhor havia sido achado dentro da casa do Senhor. Por este relato percebe-se como era o nível de desinteresse das coisas de Deus por quem deveria zelar. Não apenas pelo sagrado livro, mas pelo cumprimento das leis divinas expressas nele. O rei rasgou as suas vestes. Ao saber do conteúdo do livro, Safã, o escrivão, levou-o imediatamente ao rei Josias. O rei leu o livro tão avidamente e ficou tão fascinado diante da realidade de haver descumprido seu conteúdo que não tardou em rasgar as suas próprias vestes em sinal de profunda tristeza e consternação. Ao ser impactado pela mensagem do livro, Josias não se justificou em razão dos próprios pecados, como fazem os que não querem confirmar as suas vidas à vontade soberana de Deus. O rei não culpou a ninguém. Simplesmente se humilhou rasgando as suas próprias vestes, demonstrando a piedade do seu coração, entendendo a vontade de Deus. Por ordem de Josias, o sumo sacerdote Ilquias e seus auxiliares foram consultar a profetisa Uda para saberem se os pecados de Judá tinham atingido o nível do juízo divino. Então a profetisa confirmou que Jerusalém realmente seria destruída, mas que por amor a Josias isso aconteceria somente após a morte dele. Assim Deus demonstrou que ouviu a oração do rei, embora a condenação de Judá estivesse sendo apenas adiada. Flávio José, historiador judeu, que viveu do ano 37 d.C. até o ano 100 d.C. e morreu com 63 anos de idade, destaca da seguinte maneira cada uma das personagens importantes deste avivamento de Deus no reino do rei Josias. Maacéias, ou Amazera, governador de Jerusalém. Safã era secretário. Joá, ou Joatão, era intendente dos registros reais e sacerdotais.
e Ilquias era grão sacrificador, ou seja, um sumo sacerdote. Havia também uma grande profetisa chamada Ulda. Josias sabia de seu ministério, enviou o sumo sacerdote Ilquias, Safã e outros para receber por ele o que ela tinha a dizer ao rei. A história do rei Josias na Bíblia, de acordo com Daniel Conejeiro, ele vai nos trazer algumas informações extra a respeito. E ele diz o seguinte: Josias foi um rei de Judá que reinou aproximadamente por 31 anos, entre 640 a.C. e 609 a.C. A história do rei Josias na Bíblia está registrada nos livros de 2 Reis, capítulos 22 e 23, e 2 Crônicas, capítulos 34 e 35, além de outras referências nos livros dos profetas Jeremias e Sofonias. Quando se fala em quem foi Josias, logo se faz referência às reformas promovidas por ele, que foram sem dúvida a marca do seu reinado. O nome Josias significa Javé sustenta. O rei Josias era filho de Amon e neto de Manassés. Ambos foram reis de Judá, mas os seus reinados foram caracterizados por grande apostasia, embora tenha mostrado arrependimento no final de vida. Manassés foi um dos piores reis da história do Reino do Sul, e o seu filho Amon seguiu pelo mesmo caminho do pai. Josias se tornou rei quando tinha 8 anos de idade aproximadamente, com a interferência do povo da terra, que era um movimento popular, que também foi o responsável por eliminar os assassinos do seu pai. Você pode conferir em 2 Reis 21 e 24 e 2 Crônicas 33 e 25. O nascimento do rei Josias, bem como a escolha de seu nome, foram previstos na época de Jeroboão I. O nome Josias significa curado por Jeová ou o Senhor o sustenta. 1 Reis capítulo 13, versículo 2. Está escrito o seguinte: E eis que por ordem do Senhor um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Você veja como já era profetizado. O reino do rei Josias. O rei Josias foi um dos bons reis de Judá, diferente do seu pai e avô. Josias prezou pelo culto ao verdadeiro Deus. O cronista escreveu dizendo que no 8º ano de seu reinado, ou seja, quando tinha 16 anos de idade, o rei começou a buscar o Deus de Davi, o seu pai. Josias era descendente do rei Davi. No 12º ano do seu reinado, portanto, com aproximadamente 20 anos de idade, o rei Josias deu início efetivamente às reformas em Jerusalém e Judá, alcançando inclusive o norte de Israel. É interessante saber que o profeta Jeremias começou seu ministério como profeta durante o reinado de Josias, no 13º ano, em aproximadamente 626 a.C. E você pode conferir na sua Bíblia em Jeremias capítulo 1 e versículo 2. Ainda conforme o comentário do pastor Clayton Pomerini, a renovação do pacto com o Senhor. A leitura do livro diante do povo. Josias, como um líder zeloso pelo cumprimento da palavra de Deus, sabia que a reforma não teria êxito se todos não fossem envolvidos. Por isso convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém e todo o povo, do mais simples ao mais importante, para se reunirem no templo do Senhor e ouvirem a leitura da palavra de Deus, da lei de Deus. Ouvindo a mensagem, o povo preparou o coração para uma nova aliança com o Senhor. O verdadeiro avivamento, ele começa com a escuta da palavra de Deus. Quando a Bíblia passa a ser ouvida com seriedade, o coração é quebrantado, a nossa vida é avivada e o Espírito Santo faz morada. O avivamento por meio da palavra, ele é duradouro. A destruição dos ídolos. No início da sua reforma, quando tinha completado 8 anos de reinado, o rei Josias reparou o templo, tirando todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal. Além disso, ele expurgou as imundícies idolátricas de todas as cidades de Judá. E só voltou a Jerusalém quando todo o trabalho de limpeza havia terminado. O coração de Josias servia de amor pelo Deus de Abraão, tão ultrajado pelo seu próprio povo.
Atualmente não podemos dizer que as Escrituras estão perdidas no sentido literal. Ao contrário, a Bíblia é o livro de maior circulação, contudo é um livro perdido para multidões em todo o mundo. Mas como foi perdido? Foi perdido por falta de zelo, por falta de lê-lo às crianças. É só fazermos perguntas aos nossos filhos e descobriremos que há uma ignorância surpreendente da palavra de Deus entre eles. Pode-se perder as Escrituras por causa do pecado. A experiência prova a veracidade do ditado que diz o seguinte: a leitura deste livro evita o pecado, e o pecado evita a leitura deste livro. O compromisso religioso inicial de Josias foi demonstrado por seus esforços para reparar o templo do Senhor. Ele estava desorientado, pois aparentemente, e durante o reinado de Manassés, a maioria das cópias das Escrituras do Antigo Testamento foi destruída. Então uma cópia da lei, que alguns acreditam compreender todos os 5 livros de Moisés, foi achada. Josias abalado percebeu quão desobediente Judá tinha sido. Perguntas dirigidas a Uda, uma profetisa, trouxe de volta a palavra de que o destino de Judá estava selado. Mas em razão de Josias ter sido humilde e sensível a Deus, o desastre viria apenas depois da sua morte. Deus ainda está à procura de pessoas que estão abaladas pelo abandono da sociedade sobre os princípios bíblicos, de santidade e de justiça. Quando formos humildes e sensíveis, Deus nos abençoará individualmente a respeito do que possa acontecer à nossa terra. O zelo de Josias era tão grande que ele começou a livrar Judá de todas aquelas práticas contra as quais a palavra de Deus falava. A lista das suas ações sugere a extensão da apostasia de Judá. O que podemos apreciar sobre Josias é o seu exemplo de total compromisso. Nenhum de nós poderia fazer um pedido mais importante do que sermos como Josias, que se converteu ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. O reinado de 31 anos de Josias sobre Judá não mudou a direção da sua nação, mas os seus constantes esforços para servir ao Senhor lhe renderam a honra divina. Deus não exige que sejamos bem-sucedidos, Ele nos chama, porém, para sermos totalmente comprometidos. Comentário devocional da Bíblia editada pela CPAD, que nós retiramos este pequeno trecho para te ilustrar e te dar mais conhecimento a respeito da reforma espiritual de Josias. Segundo nos informa a irmã Marlene Moraes de Souza, uma serva de Deus, sobre o avivamento da época do rei Josias, podemos concluir o seguinte: o contexto histórico nos mostra o seguinte: a idolatria. O povo amado de Deus tinha se entregado tanto à idolatria que não mais se lembrava de Jeová, chegando mesmo a usar o seu templo para culto a deuses pagãos. O templo estava em situação precária. Imaginem como estava o lugar mais sagrado para o judeu, com o entra e sai de pessoas idólatras sacrificando aos deuses todo tipo de animal. Precisava haver uma limpeza física e espiritual. O culto a Javé estava desativado. O povo não trazia mais o dízimo nem as ofertas para a casa de Deus, e assim não havia sustento bastante para os sacerdotes e levitas. Eles abandonaram o ministério para cuidar das suas necessidades materiais. Quando o povo sonega os dízimos e as ofertas na obra de Deus, fica totalmente prejudicada, pois os pastores têm que procurar um serviço secular para sobreviver com a sua família, não podendo realizar trabalhos de visitação nos lares, nos hospitais, nos presídios, aconselhamento de famílias e evangelizações e cultos nos lares e outros trabalhos mais que são feitos na obra de Deus. A palavra de Deus perdida dentro do templo. Por este motivo o povo estava em tamanha frieza e ignorância espiritual. Não conheciam a lei de Deus, ela estava perdida dentro do próprio lugar de culto, aonde o sacerdote deveria entrar 2 vezes ao dia para realizar o seu trabalho na presença de Jeová. E que triste quadro nós vemos aí. E quantas vezes não acontece na casa do Senhor? O próprio rei não conhecia a Escritura divina. Como poderia cumpri-la? Errais não conhecendo as Escrituras, está em Mateus 22, 29. A reação do rei Josias foi que ele se assustou e temeu o juízo divino.
Previu ele que o castigo estava às portas. Continuando no comentário do pastor Clayton Pommerini, a celebração da Páscoa. A celebração da Páscoa é a restauração do culto e dos ofícios do templo. Somente depois de 18 anos de reinado foi que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. Essa foi a maior celebração desde os tempos do profeta Samuel. Josias também restabeleceu a liturgia do culto, o sacerdócio e diversos ofícios que eram praticados no templo, tais como sacerdotes, levitas, cantores, guardas do templo e etc. A maior Páscoa da monarquia. A Páscoa era uma das maiores festas do povo de Israel. Relembrava a proteção divina e o livramento da escravidão no Egito. Deveria ser sempre festejada, pois permitia ao povo recordar as obras que o Senhor realizou no passado de Israel. No entanto, devido ao pecado, o povo se esqueceu dos feitos e promessas de Deus. Após achar o livro da lei do Senhor, derrubaram os altares a deuses pagãos e destituir os sacerdotes que realizavam tais abominações. Josias deu ordem para que o povo retornasse à celebração da Páscoa do Senhor. Ele realizou o maior festejo do seu tempo. Nunca houvera Páscoa tão fervorosa. Somos informados de que nunca se celebrou tal Páscoa como esta em nenhum dos reinados anteriores, não desde os dias dos juízes. O que o propósito insinua é que, embora o relato que o livro de Juízes dá do Estado de Israel sobre aquela dinastia parece apenas melancólico ainda hoje. Então, alguns dias dourados, parece que esta Páscoa foi extraordinária por causa do número e da devoção dos participantes, de seus sacrifícios e ofertas, e de sua exata observância das leis da festa. E não ocorreu agora como na Páscoa de Ezequias, quando participaram juntos que não estavam limpos de acordo com a purificação do santuário, e foi permitido aos levitas fazerem o trabalho dos sacerdotes. Nós temos motivos para pensar que durante todo o restante do reinado de Josias, a religião floresceu e as festas do Senhor foram muito cuidadosamente observadas. Mas nesta Páscoa, a satisfação que eles tiveram no concerto, recentemente renovado, a reforma no prosseguimento dela e o renascimento de uma ordenança cujo original divino eles tinham encontrado recentemente no livro da lei e que tinha sido negligenciado por muito tempo ou guardado sem cuidado, os colocou em grande entusiasmo de santa alegria. E Deus ficou satisfeito em recompensar o zelo que tiveram em destruir a idolatria, com sinais incomuns da sua presença e favor. Tudo isso concorreu para fazer nesta Páscoa uma festa de destaque. Josias fez uma limpeza geral em Israel, eliminando todas as formas de idolatrias instituídas pelos reis que o antecederam, inclusive o rei Salomão. Este grande monarca e figura do Messias foi a promessa de Deus sobre Judá, de que o paganismo não prevaleceria sobre seus reis, mas que a raiz de Jessé voltaria a brotar. Conforme está escrito na palavra de Deus, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito da sabedoria e da inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Isaías capítulo 11, do versículo 1 ao 4, se você quiser conferir. De conformidade com Gênio Santos de Oliveira, nós podemos fazer a seguinte observação. A celebração da Páscoa foi assim. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa do Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto, porque nunca se celebrou tal Páscoa como está desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá, porém do ano 18º do rei Josias.
Esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Está em 2 Reis 23, do 21 ao 23. Flávio Joséfo, historiador judeu, que nasceu no ano 37 depois de Cristo e morreu no ano 100 depois de Cristo e morreu com 63 anos aproximadamente, descreve assim a celebração da Páscoa. Quando assim purificou todo o seu território, mandou reunir o povo em Jerusalém para lá celebrar a festa dos pães asmos, para celebrar em festins públicos 30.000 cordeiros e cabritos e 3.000 bois, os principais sacrificadores 2.600 cordeiros. Os principais levitas deram aos outros levitas 5.000 cordeiros e 500 bois. Nenhum destes animais deixou de ser imolado, segundo a lei de Moisés, pelo cuidado que disso tiveram os sacrificadores. Assim não houve, desde os tempos do profeta Samuel, uma festa celebrada com tanta solenidade. Esta foi a grande celebração de Páscoa feita pelo rei Josias. Josias foi um homem que marcou a sua geração. Josias leu todas as palavras do livro da aliança a todo o povo. Ele ministrou a palavra do Senhor a todo o povo. Você tem noção disso? Já pensou em reunir toda a sua cidade, abrir a Bíblia e ler todas as palavras para estas pessoas? Foi exatamente isso que Josias fez. E fez ainda mais. Além de ter lido, ele fez uma aliança perante o Senhor para que todo o povo seguisse a Deus e guardasse os seus mandamentos de todo o coração, com toda a alma, cumprindo as palavras que estavam escritas no livro. Deus quer nos usar no meio desta geração, assim como usou Josias naquele tempo, para que ensinemos a sua palavra e levemos muitos a terem uma aliança com o Senhor, como nós temos também. Ele quer que, assim como Josias, tenhamos coragem, ousadia, para acabar com a idolatria e o pecado desta nossa geração. Que sejamos crentes sem medo de expor por amor a Cristo. Ele quer que sejamos conhecidos como a geração segundo o coração de Deus, que faz o que é reto aos olhos do Senhor, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Conclui ainda a irmã Marlene Moraes de Souza as seguintes informações. Toda a nação foi impactada pelo Senhor, oferecendo a Ele o verdadeiro culto que lhe é devido. Como precisamos deste avivamento para os nossos dias de tanta treva espiritual. Mas para que o avivamento nos alcance, duas coisas precisam ser achadas. Homens piedosos e determinados, sedentos de sua presença e dispostos a pagar o preço, de impactar esta geração. Busquei entre eles um homem que estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que não a destruísse. A ninguém achei, está em Ezequiel 22:30. Quem poderá ser este homem? Josias foi o homem. A sua geração foi impactada. E você? Está impactando a sua geração? Permita que o Senhor ache a sua vida para usar. As Escrituras Sagradas. A situação é grave. O mundo vive em trevas por não conhecer a palavra de Deus. Sem conhecer, não tem como cumpri-la. Romanos 10:14. Muitos grupos evangélicos, por sua vez, abandonaram o estudo da Bíblia para correr atrás do moderno evangelho da prosperidade. A maioria desses grupos substituiu a escola bíblica dominical por reuniões onde acontece tanta coisa absurda e reina um histerismo escandaloso que nem parece uma igreja. O poder de Deus revelado pelas Escrituras é muito diferente do que andamos vendo por aí ultimamente. E como nos dias de Josias, a Escritura Sagrada está perdida dentro de muitas igrejas. Precisamos urgentemente reencontrar a palavra de Deus e dar-lhe o devido lugar em nossas vidas, em nossos lares, em nossas igrejas. Avivamento sem a direção segura das Escrituras pode ser qualquer coisa menos avivamento espiritual. Você e eu podemos ser o embrião de um grande mover do Espírito Santo, começando com a nossa vida pessoal. Você pode mudar o mundo pelo conhecimento das Escrituras Sagradas. Ame a palavra do Senhor, estude-a, proclame o seu poder a todos e algo celestial acontecerá. Deixe ser impactado, deixe ser usado pelo Senhor e ajude a mudar esta geração pela palavra do Senhor.
Glória a Deus por terminarmos mais uma videoaula em nome de Jesus. Se você gostou do conteúdo, então nos ajude a crescer este canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu clique no gostei, a comentar algo na descrição do vídeo e compartilhar com a sua igreja. Estas ações ajudam o crescimento do canal e você terá ajudado outras pessoas que necessitam deste conteúdo. A próxima lição te aguardo aqui na Rádio Evangélica Galileia. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, hoje e sempre. E até lá, se Deus assim permitir.